Teu sol não se apagará, tua lua não terá minguante, porque o Senhor será tua luz. Ó povo que Deus conduz, teu sol não se apagará, tua lua não terá minguante, porque o Senhor será tua luz. Ó povo que Deus conduz, teu sol não se apagará, tua lua não terá minguante, porque o Senhor será tua luz. Ó povo que Deus conduz. Como é bom ter essa certeza de que Deus conduz a vida da gente, que por mais que a gente possa olhar em volta da gente, a gente pode sentir e ver que tem uma mão de Deus, tem um projeto de Deus que nos assegura, que nos convida a ter a esperança, a manter a esperança no nosso coração. Graça e paz para você, minha amiga, para você, meu amigo, que acompanha diariamente essa nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, neste domingo, 33º do Tempo Comum. A pedido do Papa Francisco, já há 5 anos agora, nós celebramos este domingo, que é o penúltimo do Tempo Comum, como o penúltimo do ano litúrgico, como Jornada Mundial dos Pobres, porque na próxima semana nós vamos festejar Cristo Rei do Universo, e festejando Cristo Rei do Universo, nós concluímos o ano litúrgico vendo que Jesus é o Senhor do tempo e da história. Mas antes de nos apresentar diante dele, o Senhor, aquele que já veio e aquele que um dia virá, nós precisamos pensar como é que nós estamos vivendo a nossa existência, porque está diante do Senhor que virá na sua glória, como a gente diz no credo, ele virá para julgar os vivos e os mortos. E como é que vai ser o juízo de Deus? Como é que ele vai julgar? Então a igreja nos ensina que a gente se prepara para esse julgamento vivendo a misericórdia, porque como diz São Tiago, esse julgamento será sem misericórdia para aqueles que não tiveram misericórdia. Então é a vivência da misericórdia, chamadas obras de misericórdia, que vão nos preparando para entrar na presença de Deus. As obras de misericórdia que tradicionalmente a catequese define como obras espirituais, como obras corporais, dar de comida a quem está com fome, dar de beber a quem está com sede, vestir a quem está nu, visitar os que estão presos, cuidar daqueles que estão doentes, ensinar aqueles que estão na ignorância. Então são todas essas obras de amor que a gente pratica em relação aos irmãos, em relação às irmãs. Tem as obras ditas corporais e as espirituais também, não é? Como corrigir quem está errado, rezar por aqueles que morrem, sepultar os defuntos é uma dessas obras de misericórdia, o cuidado e amor com o corpo, não só enquanto tem vida, mas o corpo também enquanto matéria que foi assumida por Deus na sua comunicação conosco, porque o Verbo se fez carne e veio viver no meio de nós. Pois bem, nós estamos lendo durante esse ano o Evangelho de Marcos e no próximo domingo completamos esse ano litúrgico, que nós vivemos na companhia de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho que tem 16 capítulos. O Evangelho, ele começa com um núcleo que foi narrar, chamado querigma, que era narrar a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Depois entra tudo aquilo que está dentro do Evangelho, é contado como uma espécie de introdução a esse desfecho da vida de Jesus. Hoje nós vamos ler uma passagem do Evangelho de Marcos que está no capítulo 13 do seu Evangelho, versículos de 24 a 32, ou seja, são as palavras que estão anteriores a isso que eu disse, que é o querigma, que é o anúncio da paixão e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, entre toda a narrativa que foi feita
da vida de Jesus, que começou com aquela pregação de João na Galileia, até agora aqui no capítulo 12, 13, né? Entrou uma espécie de narrativa do que é que aconteceu. Aqui agora entra um outro estilo com o qual Marcos vai falar para nós. É um chamado estilo apocalíptico. Apocalipse é uma palavra, apocalipse quer dizer retirada dos véus, descobrir alguma coisa, né? Quando tem um véu, a gente não enxerga bem o que é que está pelo outro lado. Então, o que é que Marcos quer dizer com isso? Que a grande revelação vai acontecer a partir de agora, no capítulo 14, que é a narrativa da morte e da paixão de Jesus. Porque, de fato, vai ser ali, na hora da morte de Jesus, que o centurião romano vai ver Jesus sem véus, né? Deformado como ele estava. O centurião romano vai dizer, de verdade, este é o Filho de Deus. Então, agora, Marcos prepara todo esse cenário para falar da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus com esse gênero chamado Apocalipse, que tem uma linguagem própria, por exemplo, de falar das coisas do futuro, mas ou melhor, falar de coisas do presente, lançando uma linguagem do futuro, coisas que acontecerá, coisa que virá, o que vai ser, mas que é coisa que já está passando. Por exemplo, né? Olhar para a natureza, como a natureza nos dá lições, porque Jesus vai falar disso daqui a pouco, né? Há pouco tempo aconteceu uma grande assembleia de nações do mundo falando sobre a questão climática, um encontro em Glasgow. Não é? O mundo, eu comecei cantando, o teu sol não se apagará, a tua lua não terá minguante, mas a gente sabe que esse sol que está brilhando aqui nessa terra, há milhares de anos daqui para frente, ele vai se apagar. Vai chegar uma hora que ele é como uma vela que está acesa, vai se consumindo, vai apagar. Mas Jesus mesmo diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão nunca. No mais, tudo vai passar. Esse mundo, como a gente conhece, a terra, tudo isso vai experimentar o seu limite, como o corpo da gente também conhece o seu limite. A gente nasceu, não é, cresceu, foi se desenvolvendo, começa a entrar num processo de velhice, aí também vai entrando as fraquezas do corpo, coisas que a gente conseguia ontem fazer, que hoje já não consegue mais, as energias vão diminuindo, um processo que os cientistas chamam de uma questão de uma entropia, não é que o corpo, a matéria, ela vai experimentando a sua exaustão. Assim também o mundo vai conhecer a sua exaustão, vai conhecer o seu limite, e a gente precisa fazer paz com os limites físicos, mentais, corporais e saber entrar nesse processo, que ao mesmo tempo é um processo de transformação, é um processo de mudança. Então, hoje a gente pode falar, não é, dessas questões, porque terremotos, no futuro vai ter mais, sim, isso acontece desde o tempo de Jesus e acontece também aqui agora, fenômenos da natureza, o aumento do calor, não sei o que, tudo isso é uma soma e uma constante que está presente já no nosso mundo e que apela para o nosso momento presente. Então a gente fala do futuro, porque daqui a não sei quantos anos pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, mas a mudança tem que ser quando? Daqui a X anos? Não, a mudança tem que ser agora. Agora a gente tem que aprender a lidar com os recursos da terra, como é que a gente consuma a energia, como é que a gente lida com a água, como é que a gente lida com o lixo, com os tipos de energia pura. Então são coisas que a gente precisa fazer agora para prevenir o amanhã. A linguagem apocalíptica é esse tipo de linguagem que quer agir sobre o nosso presente e usa uma motivação futura. Mas o que Marcos quer dizer é o seguinte, essa história que vai acontecer agora, que eu vou narrar a partir de agora, no capítulo 14 para frente, parece que é o fim de tudo, mas não é. O povo de Israel já estava acostumado com isso. Estava acostumado, não é, de falar de tribulações, não é? Por exemplo, quando vai falar das 10 pragas do Egito. Eles estavam escravos no Egito. Quando começaram aquelas 10 pragas, parecia que era o fim de tudo. Mas ao contrário, ali estava se preparando um momento de libertação. O povo ia sair pelas estradas, pela grande estrada que era o Mar Vermelho, que se abriu naquela hora. O que parecia impossível se realizou. Então, quando nessa linguagem apocalíptica se fala
história, todas essas coisas, Deus está dizendo, é possível que o ser humano assuma a sua história, a sua vida em suas mãos e transforme o seu comportamento e transforme a sua existência. A última palavra sobre a nossa existência, com certeza, é uma palavra que pronuncia Deus, assim como a última palavra na existência de Jesus não foi a sua morte de cruz, foi a sua ressurreição. Mas eu a cada domingo também tenho feito um outro tipo de movimento, que é o de olhar para a oração com a qual nós nos dirigimos a Deus no texto da oração coleta, na liturgia do dia. E hoje a gente se dirige a Deus dizendo assim: Senhor nosso Deus, fazer que a nossa alegria consista em vos servir. A nossa alegria consiste em vos servir. O que é que significa servir a Deus? Na verdade, servir a Deus, isso é uma palavra técnica também no povo de Israel, na igreja, para falar, por exemplo, de liturgia. Mas a única forma que a gente tem para servir a Deus é o serviço litúrgico. Existem outras formas de serviço. Como é que a gente pode servir a Deus? Seguramente, uma forma de servir a Deus é o serviço ao irmão. É o bem que a gente faz aos nossos irmãos e às nossas irmãs. Então a gente pede a Deus que fazer que a nossa alegria consista em vos servir. Portanto, a gente poderia dizer e entender que a nossa alegria consiste em servir o nosso irmão a quem nós vemos. Não é porque no culto nós não vemos a Deus, mas a gente vê o irmão que concreto a gente vê, a gente enxerga, a gente toca. Aí tem uma palavra de Jesus que essa palavra não entrou nos evangelhos, mas Lucas nos transmitiu, pelos lábios de São Paulo, uma palavra que está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 35, que diz assim: há mais alegria em dar do que em receber. Olha aqui, aquilo que a gente vai insistindo sempre, dizendo assim que na Bíblia aquilo que fala de amor, diz que o amor que é como aparece na Bíblia, que é o amor cristão, que é chamado de amor agape, esse amor é amor de doação. Então, que a nossa alegria seja essa, de a gente perceber que há mais alegria na vida em dar do que em receber. Aí ganha um sentido maravilhoso esse domingo que é chamado Domingo do Pobre. Não é que a gente realmente sabe que a alegria nossa está em dar, em fazer a vida do outro ter sentido, em poder fazer o bem para alguém, em poder ajudar. E como é que diz aqui a oração? Consiste em vos servir de todo o coração, ou seja, sem divisão no coração, de uma forma integral, que a gente esteja inteiro naquilo que a gente faz, como a gente viu na viúva do domingo passado no Evangelho, que deu tudo o que tinha para a sua subsistência nas 2 moedas que jogou no tesouro do templo. Pois, diz a oração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, Criador de todas as coisas. Então, servir ao Criador de todas as coisas é não permitir que as criaturas nos dominem. E qual é a forma de permitir que as criaturas não nos dominem? Vai dizer São Paulo na carta aos Coríntios, na primeira, no capítulo 7, versículo de 29 a 32, diz assim: de resto, irmãos, o tempo é breve. Que os que têm esposa sejam como se não tivessem. Lembra que Jesus essa semana nos falava no Evangelho de Lucas, que no tempo de Noé eles se casavam, se davam em casamento. Quem tem esposa como se não tivessem. Os que choram como se não chorassem. Os que se alegram como se não se alegrassem. Os que compram como se não possuíssem. Os que usam do mundo como se não usassem. Pois passa a figura deste mundo. Eu vos quero sem inquietações. Então, esta é a forma, do servir, a Deus e não servir as suas criaturas, de não estar sobre o domínio desse mundo. Na verdade, não servir ao mundo, mas usar desses bens da criação como quem é Senhor. E você é senhor dos bens da criação quando eles não te dominam e quando você pode dar uma destinação com finalidade de bem para aquilo que você possui.
Então, nesse sentido que a gente também, com essa oração, entra na celebração dessa jornada mundial do pobre. O texto do Evangelho de hoje, né, que a gente já introduziu, não é, com esse canto e depois com essa palavra sobre o significado desse texto, enquadrando na literatura apocalíptica. Então, aqui a gente escuta Marcos nos dizer, no capítulo 13 do seu Evangelho, versículos de 24 a 32. Naqueles dias, depois da grande tribulação, essa grande tribulação aqui evoca a saída do Êxodo e a volta do povo de Israel do exílio da Babilônia para a terra prometida. 2 momentos cruciais na vida do povo de Israel, que parecia que era o fim de tudo, né? Quando eles estão saindo do Egito, Faraó manda as tropas atrás deles. O que é que significa? Esse grupo de escravos fugindo e vê que atrás dele tem uma tropa, tem os carros do Faraó. Pronto, pensaram, aqui agora é o fim de tudo. E essa história que tinha começado com as 10 pragas que Deus tinha mandado para o povo do Egito. Então tudo isso era evocado nesse momento quando eles usam essa palavra tribulação, ou então quando eles no Egito estavam, melhor, no exílio da Babilônia, recrudesceu todo o império babilônico contra eles. Aí tem o livro de Daniel que fala do sofrimento lá dos 3 jovens, gente que foi jogada na fornalha de fogo. Então parece que agora está tudo perdido. E de repente o que é que aconteceu? Levantou-se o Império Persa, que deu ao povo de Israel possibilidade de liberdade. Eles retornaram para Israel, para Jerusalém, e refizeram a cidade santa. Então essas tribulações são prenúncio não de que as coisas estão chegando num fim no sentido de destruição, mas no sentido de uma finalidade. A palavra interessante é que agora seria pensar, por exemplo, numa mulher que está grávida, não é? Quando ela entra no 9º mês, o que é que acontece? Está indo tudo bem, ela sente alguns incômodos, etc. Mas o momento que precede ao parto, o que é que acontece? É muita dor. E se a mulher não estiver sentindo as dores, é induzida a sentir as dores, porque aquilo vai lhe preparar para o parto, ou seja, para o nascimento, para a nova vida que vai ser manifestada. Portanto, essa crise do parto, quando a dor se intensifica, é porque a vida vai chegar. E Jesus, na última ceia, no Evangelho segundo São João, exatamente fala dessa imagem da mulher sentindo dores antes do parto. Mas depois que termina o parto, ela se esquece, porque ela tem a alegria de estar com uma criancinha nos braços, que ela deu a vida, que ela trouxe a vida. Portanto, esses sinais que muitas vezes são evocados, eles não são para colocar medo em quem lê isso. Eu digo, esses textos chamados apocalípticos, eles não são colocados para meter medo nas pessoas. A chave de interpretação não é a interpretação ou a hermenêutica do medo, mas é a hermenêutica ou interpretação. Hermenêutica significa interpretação, não é? É a interpretação da esperança. O Apocalipse deve ser aberto, deve ser lido com a chave da esperança na mão. É um texto para colocar esperança. Mas se tem dor do parto, é dor sim. E é uma dor indizível, dizem as mulheres. Só elas sabem quem é mãe sabe do que é que se trata. Porém, depois vem o alívio. Vem uma criança que se tem nos braços. Então, aí diz aqui a leitura: o sol vai se escurecer e a lua não dará mais o brilho. Sol e lua, para nós aqui agora, não se trata mais do sol astronômico, não é só isso. Sol e lua, por exemplo, né? Quem vem de países de língua alemã, até hoje os alemães estão dizendo Sonntag, dia do sol. Nós não chamamos mais esse dia como dia do sol, nós chamamos de dia do Senhor. Dia do Senhor. Olha que a leitura começou dizendo assim: naqueles dias. Naqueles dias, isso evoca aquilo que a Bíblia chama de dia do Senhor. E nós, a cada semana, neste dia, que é o domingo, que significa dia do Senhor, deve ser um dia para a gente pensar nisso,
que o Senhor vai voltar, que a história vai se cumprir e que aquela morte de Jesus na cruz, como Marcos está nos dizendo aqui agora, já é o complemento de toda a história. Pela sua paixão, pela sua morte, pela sua ressurreição, nós já entramos em um tempo novo. A história já entrou na sua finalidade. Mas o Sol e a Lua não são simplesmente o visto aqui como os astros que aquecem o Sol ou a Terra, ou que são também marcadores do tempo, porque o que é o ano? O ano é o tempo que a Terra leva para girar em torno do Sol. O mês é o tempo também de todo o movimento da Lua. Então, o ano, o mês, ou seja, o tempo, ele só ganha sentido em Deus. Pode ser que o tempo, não é? A gente pense que está vivendo em um tempo assim tão obscuro. Mas o que acontece também é que esses povos antigos olhavam para os astros e dava a eles poderes divinais. Veja até hoje pessoas que se ligam em horóscopos, né? Estão dizendo, agora a Lua está em Mercúrio e que não sei o que por isso, então Áries, isso e não... Acha que o movimento dos astros há uma influência sobre a vida, o destino da pessoa, não é? Que haja uma harmonia do ponto de vista físico na arrumação da Terra. Isso não é a própria ciência estuda e explica certos movimentos de marés, disso, daquilo outro, mas desde aí a falar da influência disso no destino das pessoas já é um salto muito grande. Mas então eles viam esses astros como deuses, não é? Como deuses. E os imperadores, os reis, não é? Se achavam assim também como o Sol. No Egito, não é? O faraó era chamado o filho do Sol, como sendo um deus. Ou seja, autoridades humanas que se divinizam. Aqui está por trás isso. Nós estamos no Evangelho de Marcos, dentro do poder do Império Romano. E com esta palavra, Marcos está lembrando essa palavra de Jesus para dizer para os cristãos que a dificuldade que eles estão vivendo vai passar. Esse evangelho, quando foi escrito, era no ano 68, 70. Ou seja, já tinham matado Pedro, já tinham matado Paulo, os grandes evangelizadores da comunidade. A comunidade estava balançada, mas tinha um problema também muito sério, foi que a comunidade ficou dividida. Teve cristão que denunciou seus irmãos para o império, para as autoridades, para salvar sua própria pele, entregou os irmãos. Então a comunidade ficou balançada, a comunidade ficou ferida, o poder do império interferiu dentro da comunidade, a política entrou dentro da comunidade e dividiu a comunidade. As nossas comunidades estão vivendo também tempo de divisão por causa de posições políticas, de posições ideológicas. Tudo isso mete medo na gente, tem tirado a esperança da gente, tem dado preocupação. A forma que a Bíblia lê isso é com um recado de esperança também, que essas dificuldades passam, que a igreja já passou por momentos muito difíceis e nem por isso ela crolou, nem por isso ela caiu, ela foi derrubada. Aquilo que Jesus diz, não é? Essa igreja, ela é construída sobre a rocha, ela é construída sobre a pedra. As portas do inferno não triunfarão contra elas. Não é? Esses poderes deste mundo, eles passam. E aí uma palavra também para a nossa vida pessoal, né? Porque aqui o que é que acontece? Sol e Lua são astros, que é o Sol, é uma estrela de quinta grandeza. Aí às vezes, muitas vezes na nossa vida pessoal, todo mundo quer virar astro, né? Quer virar uma estrela, quer encontrar não sei quantos seguidores, quer receber não sei quantos likes, a gente quer monetizar tudo na vida da gente, né? Quer fazer tudo brilhar do ponto de vista econômico. Gente, atenção, cuidado com isso, porque o dinheiro e a fama não é tudo na existência humana. Às vezes você trabalha para conseguir a fama, para estar no meio dos astros, para estar brilhando, virar um superstar, mas depois o que é que conta? Se você agora subiu, se você está num lugar de poder, se você está num lugar de destaque, se você está mandando, faz tudo isso como quem serve. Sabe que isso vai passar. Um dia nós vamos ser reduzidos à poeira cósmica.
por mais que estejamos lá como estrelas, um dia a gente não vai existir mais. A luz de muitas estrelas que estão chegando aqui agora é luz de estrelas que já se apagaram. É uma ilusão ainda pensar que elas estão vivas. Até o sol vai se apagar. Até o sol vai perder o seu brilho. Então a gente não deve ter medo de perder o brilho. A gente deve fazer no dia a dia da gente, é viver com amor, é viver com entrega, é viver com carinho, é viver com doação, é não querer perseguir ninguém, é não querer difamar ninguém, é não querer apagar o brilho do outro para que você possa crescer, é não dar rasteira no outro, como a gente diz, é não colocar o pau na roda da bicicleta do outro. Para eu viver, não preciso matar você. Para que a minha fama cresça, eu não preciso tentar diminuir a sua. Vamos viver na alegria. O mundo tem espaço para que todos possam crescer e viver na harmonia. Então aqui Jesus fala, não é, dessa linguagem, dessas forças, de tudo isso que pode ser abalado. Então vereis o Filho do Homem. Esse é o único título que Jesus deu para si mesmo. E vem do livro de Daniel, porque falava de certos impérios que viriam. Um império que ia ser como um leão, como um leopardo, como esse bicho, como aquele outro. E aqui agora fala o Filho do Homem, ou seja, é um império, entre aspas, uma forma de poder do reino de Deus. É um poder humanizado. É um império, o Império Romano era configurado pela águia, não é? Esse animal que voa alto, que essas legiões romanas tinha vários bichos, que o tigre, o leão, o porco e o javali, não era isso, aquilo, outro. Então, às vezes o poder é esse poder que aparece como uma forma animalesca, não é? Dentro das mitologias, os mitos que foram criados no passado, não é? A cidade de Roma, a loba, não é? Que era uma forma de falar do povo como vindo de uma espécie de prostituição. Mas esse poder que nasce de Deus é o poder humanizado, de quem virou gente, de que sente com o outro, de que sofre com o outro, como Jesus agora vai entrar no sofrimento da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição. Esse reino de Jesus é reino humanizado. Então ele virá com poder e glória. Ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra e reunirá os eleitos de uma extremidade à outra da terra. Então o povo de Deus é esse povo que não é o povo que vem da carne ou do sangue, mas é a humanidade que é recongregada, que é unida. Eu disse que Filho do Homem significa, não é, um poder humanizado. 4 cantos da terra. Na língua grega, o nome Adão se diz com 4 letras. Adam, que são as iniciais dos 4 pontos cardeais. Artos, Messembria, Dysis. Então, dessa forma, quando fala os 4 pontos da terra, os 4 cantos da terra, significa a humanidade que é refeita no próprio Cristo Jesus. A humanidade que se faz uma por causa do Evangelho de Cristo e pela força que o batismo dá em cada um de nós, que nos regenera, que nos cria. E então é assim que se manifesta esse poder do Filho de Deus, nesses eleitos que serão reunidos. Adão, quando ele peca, então ele sai do paraíso e dele todas as gerações começam a sair, não é, para povoar a terra. Agora em Cristo, o novo Adão, a humanidade é reunida, ela é recapitulada. Nós somos os membros, ele é o caput, a cabeça, ele recapitula, ele põe tudo debaixo da sua cabeça. E aqui diz, ele enviará os anjos aos 4 cantos da terra. Os anjos, angelos, significa mensageiro. Não pensar pura e simplesmente em seres celestes, mas pensar, por exemplo, nessa igreja que com a sua pregação chega aos 4 cantos da terra. Os 4 evangelhos, não é? Que são refigurados também no tetramorfo, naqueles 4 animais alados, não é? Que são a representação dos 4 evangelistas. Então, o poder do Evangelho, a pregação do Evangelho, a boa notícia que reúne o coração de cada ser humano ao coração de Cristo Jesus. Aí agora é dada uma lição da natureza. As lições que a natureza dá, a gente lembrou do encontro que teve em Glasgow, né, sobre a questão climática há pouco tempo atrás. Então a gente precisa aprender as lições que a gente vê com a natureza.
A natureza nos ensina. Jesus observava tudo que estava acontecendo à volta dele, mas não só a natureza nos ensina, a história, não é? Se a gente se fizer bom discípulo, a gente deve ler e ver o jornal, e ver a internet com a Bíblia na mão e com o olhar no mundo, na realidade, prestando atenção em todas as coisas. E Jesus diz: aprendei, pois, a lição a parábola da figueira. Quando os ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo, está às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Prestemos atenção bem nisso. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Portanto, se a palavra de Deus permanece, e a palavra de Deus que permanece, ela está em Jesus encarnada. Ou seja, esse fim, essa finalidade da história já começou ali na morte e ressurreição de Jesus. E essa é a palavra que não passa, essa é a palavra que é perene. Então, para cada um de nós, esse momento está acontecendo aqui e agora. O momento presente, a hora presente é hora de juízo de Deus na minha e na sua vida. É hora de entrega do nosso coração ao Senhor, até que se complete. O importante é a gente perceber que a nossa vida deve ser edificada e fundamentada nesta palavra que não passa. O resto é tudo acidental, vai tudo passar. O que está em cima amanhã pode estar embaixo, o que está embaixo depois pode ficar em cima, pode ter o giro da história, mas tem aquilo que é permanente, que é fundamental, que é essa palavra do Senhor. Que, portanto, a gente abra o coração da gente a essa palavra e estejamos muito atentos a todos os sinais da história. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Um dia abençoado para você, meu irmão, para você, minha irmã. Um abraço a vocês que estão aqui acompanhando essa transmissão agora, né? A Rosane Santos, a Richard Renemirk, a Vani Brito, a Darcy Sampaio, Lu, mãe de Dudu, João Rosário, Carla Gripe e a Odaleia Leninha Novaes aqui acompanhando essa nossa transmissão. Um domingo abençoado para vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor. Vou salvar o vídeo aqui agora, vocês curtam, se quiserem encaminhem, depois vamos salvar lá no Facebook e no Instagram. E aqueles nossos amigos e amigas que recebem os áudios todos os dias, hoje não vão receber áudio, mas vão receber essa nossa transmissão, é a única desse dia. Fiquem com Deus.